sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João capítulo 17. Hoje será o dia de meditarmos no versículo 4, nesse texto tão importante no qual nós chegamos. Mas, como de costume, nós vamos ler todo o capítulo, orando junto com Jesus, para entendermos, esse capítulo está escrito para entendermos como Jesus intercede ao Pai por nós, na glória, à destra de Deus. Jesus está intercedendo por nós. O que Jesus pede para nós? O que Ele pede ao Pai para nós? Ele pede exatamente essas coisas que estão descritas aqui nesta oração. Essa oração foi escrita na palavra de Deus, como parte da revelação de Deus, para entendermos como Jesus intercede por nós. O apóstolo João estava presente nessa reunião restrita, só com 11 apóstolos, e ele foi o único apóstolo inspirado para colocar essa oração aí por escrito, para que chegasse até nós e nós entendamos o que Jesus está pedindo ao Pai por nós. Aleluia? É muito importante isso na doutrina bíblica da oração, amados, porque as nossas orações aqui na terra são tão michurucas, as nossas orações aqui na terra são tão vagas, as nossas orações aqui na terra são tão vazias de sentido, de significado. Elas se voltam apenas, muitas vezes, para coisas terrenas. Quando que nós que nascemos de novo, que fomos ressuscitados em Cristo, somos exortados na palavra a buscar as coisas do alto. Porque enquanto buscamos as coisas do alto, não preocupa, porque as da terra, Ele supre. Aleluia? Com toda abundância. Então Jesus aqui, tendo falado todas essas coisas que Ele falou aqui para esses 11 apóstolos, desde o capítulo 13, 14 e 15 e 16, levantou os olhos ao céu e disse, vamos dizer juntos, Pai, é chegada a hora, todos, glorifica a Teu Filho, para que o Filho te glorifique a Ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram Teus, Tu nos confiaste, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de Ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de Ti, e creram que Tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Ora, todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós.
quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu os enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Glória a Deus. Então, de toda essa oração de Cristo Jesus por nós, nós já meditamos nos versículos de 1 a 3, não é isso? Nos versículos de 1 até o versículo 3. E hoje nós vamos entrar aqui no versículo 4, porém, os versículos 4 e 5 estão juntos aí nas subdivisões desse capítulo, e o título que nós podemos dar para os versículos 4 e 5 juntos é o que Jesus disse ao Pai, diga, eu te glorifiquei. Aleluia. Que bonito, né? Quando Jesus está prestes a voltar para o Pai, ele vem voltando para o Pai dizendo assim, eu te glorifiquei. Durante a minha vida na terra, eu te glorifiquei. Que bom que Jesus não teve que dizer, eu te envergonhei, eu te decepcionei. Mas Jesus pôde dizer, eu te glorifiquei. Você vai poder dizer isso quando chegar diante do Pai? Pai, desde que eu te conheci na terra, eu te glorifiquei. Eu não te envergonhei, eu não te blasfemei, eu não te desrespeitei, eu te glorifiquei. Essa frase seria uma espécie da melhor prestação de contas que um filho de Deus pode fazer ao Pai. Pai, estou chegando na tua presença
com a consciência limpa, sabendo que todos os dias que eu vivi na terra, eu te glorifiquei. Eu te glorifiquei através da minha obediência à tua palavra, eu te glorifiquei através da fidelidade na minha santificação, na obediência a ti. Eu me quebrantei diante do Senhor, eu trabalhei a tua palavra na minha vida, na vida de outros, não me omiti em nada, realmente eu tive uma vida que foi para a tua glória. Jesus é o modelo de como um filho de Deus deve viver na terra. O filho de Deus deve viver na terra glorificando o Pai do céu. E glorificar a Deus não é apenas dizer com a boca, glória a Deus. Se fosse isso, seria muito simples. Porque muita gente diz isso e Deus fala, esse povo só me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por isso, em vão me prestam culto. Ou seja, é em vão que estão gritando glória a Deus, se não estão glorificando a Deus com a sua vida. Jesus é a pessoa que viveu na terra e chegando de volta para o Pai, ele pode dizer, Pai, eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei durante toda a minha vida na terra. Toda a minha vida na terra foi usada única e exclusivamente para a tua glória. Jesus é o nosso modelo e é por isso que somos chamados na Bíblia, Atos 11, 26, de cristãos. Para aprender que, assim como Jesus glorificou ao Pai na terra pela sua obediência total, radical, completa, nós também fomos feitos filhos de Deus para sermos semelhantes a Jesus e glorificar a Deus por meio da nossa obediência. Amém? Vamos ver como estão divididos esses dois versículos, né? Então lá em cima, repito de novo, os versículos 4 e 5, diga, eu te glorifiquei. Jesus vai dizer como é que ele glorificou o Pai, consumando a obra que o Pai ordenou que ele fizesse. O versículo 4, então, que é o que nós vamos ver hoje, amanhã será o versículo 5. O versículo 4 que veremos hoje, repita ali, obra consumada. Tudo o que Deus Pai mandou Jesus fazer na terra, Jesus fez. Por isso, esse versículo exalta a obediência de Cristo, consumando toda a obra que o Pai ordenou que ele realizasse. Vamos meditar nesse versículo 4 hoje. E amanhã vamos meditar no versículo 5. O título do versículo 5 diga, digno de glória. Digno de glória. Isso. Jesus é glorificado no céu, essa é a glória de Cristo. Ele é glorificado no céu porque ele obedeceu a Deus na terra. Aleluia. Ele obedeceu a Deus na terra. E dentro dessa obediência estava incluída uma coisa muito forte, a humilhação de Cristo. Na terra, Jesus se humilhou. E humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. O versículo 5, então, da glória de Cristo, digno de glória, vamos ver amanhã. Hoje vamos ver a obediência de Cristo na obra consumada. Diga, obra consumada. Esse pequeno versículo 4, Jesus disse assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Repita. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Mulheres. Homens, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste
Todos juntos a última vez. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aleluia. Então, Jesus está declarando nesta oração que ele glorificou ao Pai na terra durante a sua vida terrena, como? Realizando a obra de Deus, realizando a obra que o Pai conferiu a Jesus para ele realizar. Vamos ver algumas coisas dessa obra. Que obra é essa? Qual é a obra? A obra de Cristo. A obra de Cristo se resume nos seus 2 ministérios. Os 2 ministérios de Cristo. Mas tem muitas coisas implícitas nesses 2 ministérios. Os 2 ministérios de Cristo foram os ministérios, o ministério ativo e o ministério passivo. O ministério ativo, como a palavra mesmo diz, foi realizado nas ações concretas de Jesus. As ações concretas de Jesus aconteceram na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho do Reino de Deus. Então, o primeiro ponto da obra que o Pai confiou para Jesus fazer é trazer a boa nova do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus. Por isso, quando Jesus veio ao mundo em carne e sangue, como homem, e quando ele começou a realizar esse ministério, era chegado na terra o reino de Deus. Só um adendo aqui. Quando você lê na sua Bíblia aí, reino de Deus, ou reino dos céus, ou reino do céu, tá? Reino do céu, pode ser reino do céu no singular, pode ser reino dos céus no plural, ou pode ser reino de Deus. Tudo é a mesma coisa. Tem pregadores que gostam de colocar diferença, que reino de Deus é uma coisa, reino dos céus é outra coisa. Errado. Tudo é a mesma coisa. Nós temos aí dentro da Bíblia apenas uma questão linguística, tá? Uma questão linguística, já que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito num período em que em Israel todo mundo era poliglota. Todos falavam o aramaico, que era a sua língua mãe, todos falavam o hebraico, que é a língua da Bíblia, com a qual o Antigo Testamento foi escrito. Todos falavam a língua grega, porque foi conquistado 200 anos antes de Cristo pela Grécia e aprenderam a falar, ficaram fluentes na língua grega. E todos falavam a língua latim. O latim, que era a língua oficial do Império Romano. Tá? Quando Jesus veio, já havia 200 anos em que o Império Romano dominava sobre Israel e todo mundo foi obrigado a aprender também o latim. Por isso, quando Jesus foi crucificado, Pôncio Pilatos mandou colocar uma plaquinha lá em cima da cruz, escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em 3 línguas. Em aramaico, tá? Que é semelhante ao hebraico, por isso não, em aramaico e em hebraico seria a mesma coisa, né? Aramaico e hebraico é como o nosso português do Brasil e o português de Portugal. Tá? Então essa é a diferença, aramaico e hebraico. Então foi escrito em aramaico, foi escrito em grego e foi escrito em latim, nas línguas em que eles falavam ali. O aramaico e o hebraico trouxe muita influência para os evangelhos e para todo o Novo Testamento. Uma dessas influências aí é essa expressão reino dos céus, ou reino do céu, ou reino de Deus. As diferenças. Cada escritor que escrevia estava influenciado por uma espécie de costume que eles tinham. Tá? Eles usavam a palavra céu, às vezes no singular e às vezes no plural, céu ou céus, porque a palavra céu
em aramaico e em hebraico é como a palavra lápis em português. A palavra lápis em português, como é que é? No singular, lápis. E no plural? Lápis também. Não é isso que acontece com a palavra lápis? Deve ter outras palavras em português que acontece isso aí também, não é isso? Em aramaico são muitas as palavras que acontece isso. A palavra Deus é uma delas. A palavra Deus em aramaico ou em hebraico é Elohim. E Elohim pode ser Deus e pode ser deuses. Deus no singular e deuses no plural. Em aramaico e em hebraico é uma palavra só, como lápis em português. A palavra água, água também, água no singular, água é shamaim. E águas, na Bíblia fala muitas águas, águas no plural, também é a mesma coisa, shamaim em hebraico. Tá? E a mesma coisa acontece com a palavra céu. A palavra céu em hebraico, a palavra céu em hebraico, Hashamayim. Hashamayim é céu ou céus, porque é igual a palavra lápis. Então não dá para você discernir no texto bíblico se o autor estava querendo usar o plural ou estava querendo usar o singular. E eles usavam a palavra céus, muitas vezes, para substituir a palavra Deus, já que se criou em Israel um medo de falar a palavra Deus ou de falar o nome de Deus, que é Jeová. Então eles falavam assim, ao invés de falar assim, né, que Deus nos ajude, eles falavam assim, que os céus nos ajudem. Já ouviram essa expressão? Ou que o céu nos ajude. Mas esse céu se refere a Deus. Portanto, quando você lê reino dos céus ou reino de Deus, é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Dentro de tudo que Jesus veio fazer na terra, por ordem do Pai, a obra que o Pai confiou a Jesus era inaugurar na terra o reino de Deus, ou o reino dos céus. Mesma coisa. Inaugurar o reino de Deus. Quando Jesus chegou, é chegado o reino de Deus. Não que Deus não reinasse antes. Deus é rei absoluto sobre todo o universo, sobre toda a sua criação. Deus reina, Deus sempre reinou e Deus sempre reinará. Ninguém dá um golpe de Estado em Deus. Ninguém tira Deus do seu trono. Deus permanece no governo soberano de todas as coisas. Mas a expressão reino de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, ela se envolve de um significado ligado à obra da salvação. Tá? Um significado ligado à obra da salvação. Isso é o reino de Deus. A obra da salvação que foi planejada por Deus antes da fundação do mundo, ela foi plenamente realizada através da pessoa de Jesus, a partir da primeira vinda de Jesus. Por isso que se diz que o reino de Deus é inaugurado por Jesus. E o que aconteceu antes de Jesus, em todo o período do Antigo Testamento, foi uma preparação. Uma preparação para a chegada do reino de Deus. A chegada do reino de Deus na terra se dá com a chegada do Messias. Por isso, quando Jesus nasceu na terra, tá? Quando Jesus nasceu na terra, magos vieram do Oriente trazendo para ele presentes. E os 3 presentes que foram trazidos para Jesus: ouro, incenso e mirra. Tá? O incenso representa a natureza divina de Jesus, porque o incenso é algo que se oferecia somente para Deus. Em Israel havia lá o altar do incenso, onde aquela fumaça do incenso representava
as orações que o povo levantava para Deus. Tá? O incenso era algo que se dava, um presente que se dava a uma divindade, que se dava a Deus. A mirra representa a natureza humana de Jesus, porque a mirra era um dos elementos que se usava para embalsamar o corpo de alguém que morreu. Tá? Nos embalsamamentos se usava, entre outros elementos, a mirra. Então Jesus ganhou ali a mirra, tá? E esse presente indicava a sua natureza humana. Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Mas ele ganhou também outro presente, ele ganhou ouro. Ouro era um presente que era dado a um rei. Quando alguém ia visitar um rei, tinha que levar ouro para o rei. E os magos vieram do Oriente trazendo ouro para presentear a Jesus, reconhecendo que ele é o rei. Nasceu hoje o rei. Tá? O vosso rei nasceu. Tá? Então Jesus, quando chegou no mundo, com a chegada de Jesus na terra, feito homem, Jesus encarnado, com ele chegou o reino de Deus. Por isso que João Batista encerra o seu ministério pregando assim em Mateus capítulo 3: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo não significa proximidade temporal. Próximo significa que está agora ao nosso alcance. Está próximo. Você pode tocar em quem está próximo de você. Proximidade espacial aí, proximidade de espaço, está próximo, está agora ao alcance. Aquilo que era para os antigos alguma coisa lá no futuro, para nós é algo presente. O reino de Deus está aqui. Para eles era algo que viria, para nós é algo que já veio. O reino de Deus já veio em Cristo Jesus para conosco. Nós que estamos em Cristo, estamos no reino de Deus. Somos cidadãos do reino de Deus. Todos que viveram antes de nós, profetizaram acerca do reino, falaram acerca do rei, o Messias, o rei messiânico, Cristo que viria ao mundo, mas eles nasceram num tempo antes da chegada do reino de Deus, pelo seu principal representante, o Messias, o rei messiânico. Mas eles também têm salvação lá antes de Cristo, porque eles morreram crendo em Cristo. Receberam a mesma fé em Cristo que nós também agora recebemos. Embora estivessem na sua vida espiritual muitas limitações que hoje nós não temos mais, porque o reino de Deus veio para nós com abundância, através da vinda de Cristo e através da vinda do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos aqui acesso à plenitude dos bens espirituais do reino de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! O reino chegou. Então, dentro de tudo que Jesus veio fazer, que o Pai confiou a Jesus para fazer, era instaurar o reino de Deus. Só que o reino de Deus não é instaurado de maneira visível, física e material no mundo. Vocês já devem ter lido nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus, uma passagem que Jesus diz assim, o reino de Deus não vem de forma ostensiva, visível, de tal maneira que alguém possa dizer, o reino de Deus é ali, não, o reino de Deus é acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Esse é o grande mistério da obra de Cristo. Tá? As pessoas no Antigo Testamento receberam muitas coisas fora deles. Nós recebemos essas coisas dentro de nós.
Uma vez alguém me perguntou, pastor, quando a gente lê o Antigo Testamento, parece que tinha muito mais milagres, muito mais coisas grandiosas que Deus realizava, né? Mar se abrindo, comida caindo do céu, e, né, a água saindo da rocha, quantos milagres grandes, Daniel na cova dos leões, os 3 jovens na fornalha, quantos sinais aquelas pessoas tinham, e parece que hoje a gente não vê tantos sinais. Por quê? Porque antes eles tinham muita coisa acontecendo fora deles, mas não dentro deles. Por isso que a maioria daquelas pessoas, apesar de todos os milagres que viram, apesar de todos os sinais que viram, acabaram se perdendo, acabaram sendo endurecidas em seus corações. Deus chamava a atenção deles, que era um povo de dura cerviz, de corações e ouvidos incircuncisos, porque as coisas que eles viam estavam fora deles. Hoje não vemos coisas fora, porque hoje o propósito de Deus é realizar coisas dentro de nós. É realizar em nosso interior, é transformação interna. Porque não adianta nada Deus fazer coisas fora de nós e lá dentro continua o pecado reinando na nossa vida. Esse é o significado do reino de Deus, que o pecado não reine mais em nossos membros, que o pecado não reine mais em nossa carne, que o pecado não reine mais na nossa mente, que Cristo reine em nós, que Deus reine em nós, que Deus reine dentro de nós. Esse é o resumo da obra, tá? Esse é o resumo da obra de Cristo, que Ele consumou na terra. Tudo que Jesus realizou no seu ministério ativo, no seu ministério passivo, Ele realizou para quê? Para que o reino de Deus seja instaurado dentro de nós. E por isso Jesus vai dar então aquela ordem, que se tornou famosa. Apesar de famosa, nós vamos ler mesmo assim da Bíblia. Abre em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, 33. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repita. Lembra cantando agora? Cante aí. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse cântico é muito importante, porque é um cântico totalmente evangélico, bíblico. Buscai, a ordem de Jesus para nós, é como se esse versículo 33 aqui fosse um resumo, uma sumarização do evangelho de Cristo, da pregação de Cristo, porque uma das coisas que o Pai confiou a Jesus fazer é pregar essa boa nova, pregar esse evangelho, pregar o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é a palavra de Deus, a carta magna do reino de Deus, a constituição do reino de Deus. No Brasil não tem a Constituição brasileira? Só que a Constituição brasileira é cheia de quê? É cheia de remendos. Tem emenda aqui, emenda acolá, uma coisa cortada ali, outra acrescentada ali. Na palavra de Deus não acontece isso. Ninguém pode tirar nada e nem trazer nada.
A palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus é perfeita. Ela é então a carta magna, a constituição do reino de Deus, a qual todos os cidadãos desse reino, são aqueles aos quais Deus concedeu, pela obra da salvação em Cristo, o direito de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são a nação que Deus escolheu para a sua herança. A nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Aquela nação citada no Salmo 33, versículo 12. Salmo 33, 12, que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esse feliz aí foi infeliz, porque na verdade é abençoada ou bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Note que não está no plural, benditas as nações, porque este versículo não está se referindo a nenhuma nação da terra, nem a Israel, nem ao Brasil, nem ao Japão, nem aos Estados Unidos, nem ao México, nem a Angola. Esse versículo está se referindo a uma nação que Deus está formando com pessoas que ele vem salvando dentre todas as nações da terra, para depois reuni-las no céu como a única herança que Deus vai herdar da terra. Por isso, povo que ele escolheu para a sua herança, uma herança que o próprio Deus vai herdar. De toda a humanidade que viveu na terra, Deus vai herdar para si uma herança. É essa nação que vai estar no céu. Essa nação, é a nação dos filhos de Deus. Por isso que os filhos de Deus na terra, o que a Bíblia diz? Diz que nós não temos aqui uma pátria. Apesar de hoje temos que viver aqui como cidadãos brasileiros, debaixo da Constituição Nacional Brasileira, temos que fazer isso para fazer aquilo que Jesus disse: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Como que nós damos a César o que é de César? Cumprindo nossas obrigações de brasileiros aqui na terra, com justiça, com honestidade. Mas lembrando que o Brasil não é a nossa pátria. O Brasil é uma pátria falida, como todas as outras pátrias da terra. Todas as nações da terra são falidas, porque todas as nações da terra estão se encaminhando para o seu fim. Todas as nações da terra, cada uma delas tem uma constituição, uma carta magna, que não é uma palavra de Deus, que não é a palavra de Deus, que é palavra de homens. Portanto, são constituições falidas, falíveis e frágeis, e que não trazem justiça para os seus próprios patriotas ou compatriotas nacionais. As nações têm constituições falidas, porque todas as nações da terra estão se encaminhando para o seu definitivo fim, para a sua derrocada final. Depois de tudo isso, vai sobrar uma única nação, uma nação santa, uma nação de exclusiva propriedade de Deus, uma nação separada por Deus durante milênios, pela obra da salvação, pelo dom da fé, pelo Espírito Santo que Deus concede aos seus filhos, fazendo deles uma nação que é a herança que Deus vai colher dessa terra. Por isso a Bíblia diz: não temos aqui uma pátria, não temos aqui uma cidade. A nossa pátria é a pátria celestial, a nossa cidade é a Nova Jerusalém. Hoje tem crentes aí que estão vivendo aí, os crentes, nesse afã de viajar para a Terra Santa, para conhecer Jerusalém. Eu não quero conhecer Jerusalém, não. Eu quero ir para Jerusalém celestial. A Jerusalém da terra é escrava. É o que Paulo fala na Epístola aos Gálatas.
A Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. E o único caminho para peregrinar até a nova Jerusalém é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Israel não é a nação de Deus, Jerusalém não é a cidade de Deus, o céu, a nova Jerusalém no céu é a cidade de Deus, é a casa do Pai. Na terra, as cidades aí são todas iguais. Quando eu vejo lá no Rio de Janeiro tem uma favela que chama Cidade de Deus. E tudo que parece que não tem lá é Deus. É um reino total do capeta. Não é verdade? Assim são as cidades na terra. Tá? Deus não quer ganhar as cidades na terra. Teve tempos aí que surgiram pregadores: vamos ganhar Anápolis para Jesus, vamos ganhar o Brasil para Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. É coisa alguma, Jesus não quer saber de Brasil, amados. Jesus não quer saber de Anápolis e de cidade nenhuma na terra. Jesus está salvando os seus, aqueles que ele escolheu para a sua herança, que sai de Anápolis, sai do Brasil, sai do México, sai da Argentina, de todos os lugares, de cada nação. Deus sabe quem ele vai escolher, vai chamar, vai atrair, vai salvar e vai levar para o céu, porque já tem todos os nomes deles inscritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. O que Deus vem fazendo na história é chamando essa nação à existência, chamando essas pessoas à existência. Essa é a única nação que vai sobrar de todas as nações que hoje existem, que estão indo para o seu apocalipse final. Essa nação bendita, cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança, tem uma constituição real, uma carta magna, a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus. Deus enviou primeiro profetas para começar a trazer palavras preparatórias. As palavras do Antigo Testamento são palavras preparatórias para a instauração do reino. As palavras do Novo Testamento são mais importantes do que as do Antigo, porque as palavras do Novo Testamento são as palavras da instauração real do reino de Deus, não na terra. Cuidado, tem pregador pregando por aí: nós temos que implantar o reino de Deus na terra. Deus não quer isso. O reino de Deus é implantado dentro dos filhos de Deus, que vive numa terra, num mundo que jaz no maligno, não é assim? E vai continuar jazendo no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. Mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. O diabo é aquilo que Paulo falou em Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3. Ele é o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por isso, essa atuação do diabo aí, nos filhos da desobediência, os filhos da desobediência, que são todos aqueles que não são filhos de Deus, os filhos da desobediência, o diabo atua neles, formando um império, que é chamado na Bíblia de o império das trevas. Nós também nascemos debaixo desse império, mas na obra da salvação, Deus fez conosco aquilo que Paulo escreveu em Colossenses 1, 13 e 14. O Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Viram? Fomos transportados espiritualmente do império das trevas para o reino do Filho. O reino do Filho é o reino de Deus.
O reino do Filho é o reino de Deus. Por isso que de toda a pregação do reino, todo o evangelho do reino, está resumido aqui neste versículo de Mateus 6,33, como uma ordem para todos os filhos de Deus. Tá? Uma ordem para todos os filhos de Deus. Uma constituição nacional, ela se compõe de quê? Ela se compõe basicamente de direitos e deveres. Para cada direito tem um dever correspondente. Cada direito é condicionado a um dever. Se você faz o que deve, tem direito ao seu direito. Não é isso? Toda a Constituição é formada disso. Só que as constituições hoje são falíveis. Porque nem a nação cumpre com os seus deveres para com os seus cidadãos. Então, as constituições que existem hoje são falíveis. Mas a Constituição do Reino é infalível. Então, Jesus coloca aqui, nesse versículo, né, um resumo dos deveres e um resumo dos direitos que existem na Constituição Nacional do Reino de Deus. Resumo dos deveres: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui está o resumo de todos os nossos deveres como filhos de Deus. Não é um conselho, é um dever. É algo que devemos fazer. Se o cumprirmos, se fazemos o que devemos, recebemos então a consequência que é o que vem por direito. Todas estas coisas que você necessita serão acrescentadas. Todas as bênçãos que você necessita, tudo que você realmente necessita e que Deus sabe, porque Deus nos conhece, o vosso Pai Celestial sabe de tudo quanto necessitais. O resumo de todos os direitos é: você receberá tudo o que você necessita. Mas o seu dever é, para receber tudo o que você necessita, receber até sem pedir, sabia? Receber até sem pedir. Aqui está implícito que esse receber aqui, tá? Esse acréscimo aqui, essas coisas serão, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí o versículo traz para nós a ideia que essas coisas todas serão acrescentadas sem que você tivesse a necessidade de estar pedindo a Deus. Ele já vai dando para você, já vai abrindo as portas para você, porque Deus te vê todo momento, tá? Deus te vê todo momento. As constituições nacionais não têm fiscalização. Manda, mas não fiscaliza. E a fiscalização que tem não é suficiente para ver se está todo mundo cumprindo os seus deveres. Por isso todo mundo burla, porque ninguém fiscaliza direito. Só que aqui nós temos um fiscal todo-poderoso que sonda mentes e corações. Ele que nos fiscaliza e vê se estamos cumprindo o nosso dever. Quando Deus vê alguém buscando em primeiro lugar na sua vida o seu reino e a sua justiça, Ele vai abrindo todas as portas para essa pessoa. Ele vai acrescentando a ela tudo o que ela realmente necessita, a tempo e a hora. Filipenses 4,19, Paulo disse: o meu Deus é poderoso para, em Cristo Jesus, suprir cada uma das vossas necessidades. Portanto, não devemos nos preocupar com os direitos, porque os direitos serão abundantemente doados por Deus a nós. Com o que nós temos que nos preocupar? Com os deveres. O nosso dever é direcionar a nossa vida para uma só coisa: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos definir isso melhor. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus
começa com uma tomada de consciência. Tomada de consciência que eu já não sou mais rei da minha própria vida. Que quem tem que reinar em mim não sou eu. Quem tem que mandar em mim não sou eu. Quem tem que ser Senhor sobre mim não sou eu. É Jesus. É Jesus que tem que mandar em mim. Senão não adianta ficar por aí dizendo Senhor, Senhor. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Buscar o reino de Deus, amados, é vigiar e praticar a obediência. Tá? Viu? Quem está anotando pode anotar aí. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é vigiar e praticar a obediência. O que é vigiar? Vigiar se o que eu estou fazendo, se a forma como eu estou agindo, se a forma como eu estou me comportando, é do jeito que Deus manda. É do jeito que Deus manda. Porque se você fizer uma ação que não é do jeito que Deus manda, você não está buscando o reino de Deus, está buscando o seu reino. E quando você busca o seu reino não é o de Deus. Então você também não recebe direitos. Entendeu? Buscar o reino de Deus é total submissão a Deus. Por isso a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, até que em tempo oportuno Ele vos exalte. Por isso Jesus glorificou a Deus na terra, porque Ele se sujeitou em tudo ao que o Pai mandou Ele fazer. E nós agora, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é buscar em primeiro lugar a obediência à sua palavra. Como eu tenho que viver, como eu tenho que agir, como eu tenho que me comportar, como eu tenho que pensar, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Eu gosto quando alguém pergunta para mim, às vezes, né? Muita gente me pergunta de vez em quando por aí fora, pastor, o que o senhor pensa acerca de tal coisa? Cita uma coisa qualquer. O que o senhor pensa acerca de tal coisa? Eu falo assim, eu não penso nada. Porque quando eu pensava, esse pensamento era meu. Agora, eu penso acerca dessa coisa, o que Jesus pensa. Vamos ver o que Jesus pensa sobre isso? É isso que eu tenho que pensar. Eu não tenho mais pensamento. O cristão não tem mais pensamento. O pensamento dele tem que ser o pensamento de Cristo. O cristão não tem mais achismo. Eu acho. Acha coisa alguma. O cristão tem que ter o pensamento de Cristo. Qual é o pensamento de Cristo sobre aborto? Qual o pensamento de Cristo sobre homossexualismo? Qual o pensamento de Cristo sobre relacionamento sexual fora do casamento regulamentado diante de Deus e dos homens? Qual é o pensamento de Cristo sobre coisas que eu assisto na televisão? Qual o pensamento de Cristo sobre o meu jeito de falar? O jeito que eu devo falar? O jeito que eu devo me relacionar? Qual o pensamento de Cristo acerca de com quem eu devo me relacionar e com quem eu não devo me relacionar? As pessoas estão muito acostumadas a reinar sobre a vida delas, porque elas vêm de um tempo em que elas diziam assim, como muitos continuam dizendo por aí, a vida é minha e eu faço da minha vida o que eu quiser. A doutrina mentirosa e diabólica chamada livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio para escolher o que eu quiser. Isso é doutrina mentirosa, isso é do pai da mentira, isso não é bíblico. Desde a criação, o homem foi criado em estado de sujeição ao seu
Criador e não existe opção de desobedecê-lo. A desobediência não é uma opção. A desobediência é pecado e o salário do pecado é a morte e ponto final. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E ter vida com abundância é na sujeição a Deus. Fora da sujeição a Deus, não há vida. Porque a vida está no Filho, e o Filho é o Verbo de Deus. O Filho é a palavra de Deus, viva e eficaz. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar a total sujeição a Deus. E dentro dessa sujeição, buscar a sua justiça. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a mesma coisa, é igual à santidade de Deus. Portanto, buscar a justiça de Deus é a mesma coisa que buscar a santidade de Deus. E isso acontece na nossa vida de maneira paulatina, de maneira progressiva. Por isso que nós temos que perseverar na busca da santidade, porque a santidade é a meta. Mas para atingir essa meta, nós precisamos da santificação. Essa é a diferença entre santidade e santificação. Santidade é a meta que Deus nos propôs a atingir. E que nós não atingimos em vida. Mas até a morte temos que perseverar na santificação a cada dia. Porque nos santificando a cada dia, nós estamos então buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, ele está dizendo exatamente isso. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Eu me submeti completamente a ti, ó Pai. E em tudo que Jesus fez, consumando a obra que o Pai lhe confiou para fazer, ele abriu para nós um caminho reto, um caminho justo, um novo e vivo caminho através do seu corpo, através do seu sacrifício, um caminho que nós podemos andar a pé enxuto no meio das muitas águas que representam esse mundo de trevas aí fora. E não nos contaminar, manter-nos incontaminados deste mundo, andando em Cristo Jesus, buscando fazer a vontade de Deus, crescendo em obediência, na presença do Senhor. Aleluia. E assim, quando nós chegarmos também lá no final, como foi que Jesus terminou lá na cruz do Calvário, morrendo, uma das 7 palavras da cruz, Jesus disse 7 coisas, de acordo com os evangelhos, e uma delas foi: tudo está consumado. Repita. Tudo está consumado. Seria ótimo você chegar no fim da sua vida e dizer: Pai, tudo o que o Senhor mandou eu fazer, até hoje eu fiz, tudo está consumado. Agora a última coisa é: em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque é aí que ele vai fazer? Aquele que começou em nós essa obra, ele vai completá-la para nós até o dia de Cristo Jesus. Até o dia da vinda de Jesus, para que na vinda de Jesus nós nos reunamos com Ele sobre nuvens, para ser levados para a casa do Pai, para ser levados para Nova Jerusalém, e nós estaremos completamente perfeitos, completamente santos, sem nenhum resquício de pecado, nem em pensamento, nem em desejos, nem em sentimentos, nem em vontades. Não vai ter nenhum pecado. Nós não vamos nem nos conhecer. Esse sou eu mesmo. Do tanto que nós teremos sido transformados na perfeita imagem de Cristo, o Filho de Deus,
a fim de que ele seja então o primogênito entre muitos irmãos na glória eterna. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.